Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato. I lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini. Ognuno aveva 6 ali. Con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. Proclamavano l'uno all'altro dicendo: Santo, Santo, Santo il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Vibravano gli stipiti delle porte al risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo. E dissi: Oiamè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me. Teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e disse: Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato. Poi io udì la voce del Signore che diceva: Chi manderò e chi andrà per noi? E io risposi: Eccomi, manda a me. Alleluia. Chiudi i tuoi occhi per cortesia. Fechemos os olhos e oremos, irmãos. Padre Santo, nel nome di Gesù Cristo, noi siamo davanti alla tua presenza. Siamo davanti, Signore, alla tua parola che è stata letta. E adesso, Signore, chiediamo aiuto dello Spirito Santo per capire, per estrarre, Signore, qualcosa di profitto per la nostra anima. Signore, sia con noi in questa sera. Benedici la nostra vita, il nostro cuore, Signore. Noi abbiamo bisogno della tua presenza oggi. E d'ora in poi noi ci lasciamo guidare dalla tua parola, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Carissimi fratelli, Prezados irmãos, è tipico di Dio intervenire nella storia umana. é comum Deus interferir na história humana. Di solito Dio sempre viene a intervenire nella storia umana nei momenti di crisi. E geralmente Deus intervém na história humana nos momentos de crise. Quando la società è proprio verso la dannazione, che Dio viene. Quando a sociedade caminha para a condenação é que Deus vem. In quel momento che Dio di solito alza gli uomini singolari. Naquele momento que Deus normalmente levanta homens singulares. Amen. Perché davanti a un quadro difficile, Porque diante de uma situação difícil, di un quadro di buio spirituale, diante de um quadro de trevas espirituais, la tendenza delle persone è mollare le cose. a tendência das pessoas é desistir das coisas. È proprio in questi tipi di momenti che Dio alza gli uomini singolari. E são justamente nesses momentos que Deus levanta pessoas especiais. Amen. Ad esempio, come Dio ha fatto con un uomo chiamato John Wesley, Por exemplo, como Deus fez com um homem chamado John Wesley, che in mezzo al buio spirituale che piombava in Inghilterra, que naqueles momentos de escuridão espiritual que atingia a Inglaterra, Dio alzò quest'uomo come un strumento della sua grazia. Deus levantou esse homem como um instrumento de sua graça. E che per mezzo delle sue prediche E que por meio das suas pregações, anche i pub furono chiusi. até os bares foram fechados. Amen. La prostituzione in Inghilterra è stata finita A prostituição na Inglaterra acabou, in quello periodo di John Wesley. naquele período em que John Wesley pregava. O posso dire il momento di buio che è successo in Europa,
Posso dizer também que naqueles momentos de escuridão espiritual que acontecia na Europa, e Dio alzò un uomo chiamato Martinho Lutero Deus também levantou um homem chamado Martinho Lutero per cambiare il corso della storia. para mudar o curso da história. Amen. Quindi nei momenti di crisi, Então, irmãos, nos momentos de crise, nei momenti più difficili spiritualmente parlando nel mondo, nos momentos mais difíceis espiritualmente falando no mundo, Dio sempre alza un uomo singolare. Deus sempre levanta um homem especial. Amen. Questa è la grazia di Dio verso di noi. E essa é a graça de Deus sobre nós. Dio non è un Dio che ha lasciato il mondo a balia di se stesso, Deus não é um Deus que deixou o mundo andar por si só. ma la Bibbia dice che Dio è un Dio sovrano e attento a tutto ciò che succede nel mondo. A Bíblia também nos diz que Deus é um Deus soberano e atento a tudo aquilo que acontece no mundo. Questo testo che abbiamo letto Esse texto que lemos parla esattamente di questa situazione, fala exatamente desse tipo de situação. perché il brano che abbiamo letto inizia così: Porque esse texto que lemos inicia assim: nell'anno che morì il re Ozia. no ano que morreu o rei Uzias. Perché che il profeta Isaia fa riferimento alla morte del re? Por que o profeta Isaías se refere à morte do rei Uzias? Cosa è successo che la morte di questo re è stato così importante che Isaia comincia così? Quanto essa morte do rei Uzias foi importante para que o profeta Isaías começasse o texto assim? Perché lui inizia il suo brano dicendo nell'anno che morì il re Ozia. Por que ele inicia o texto dizendo no ano que morreu o rei Uzias? Vuol dire che la morte di questo re è stata qualcosa di importante per Israele. Isso quer dizer que a morte desse rei foi alguma coisa de muito importante na vida de Israel. La Bibbia racconta nel libro di Croniche, A Bíblia nos conta no livro de Crônicas, nel capitolo 26, che il re Ozia no capítulo 26, que o rei Uzias, è stato un re benedetto del Signore. que foi um rei abençoado no Senhor, Ha cominciato a regnare con 16 anni começou a reinar com 16 anos e ha regnato per 50 anni in Israele. e reinou por 50 anos em Israel. E la Bibbia dice che nel periodo che governò il re Ozia, E a Bíblia nos diz que no período que ele governou o rei Uzias, la Bibbia dice che il popolo di Israele sfruttava di prosperità, a Bíblia nos diz que o povo de Israel desfrutava de prosperidade, perché il re Ozia cercava di fare ciò che il Signore chiedeva. porque o rei Uzias procurava fazer aquilo que Deus pedia. Ma nella fine del suo regnato, Mas chegado ao fim do seu reinado, lui ha cominciato a staccarsi dal Signore. ele começou a se distanciar do Senhor. Amen. È stato un tipico uomo É um tipo de um homem che ha cominciato bene que começou bem e ha finito male. e acabou a história mal. E vi ricordo una cosa importante, E recordo a vocês uma coisa importante, che per il Signore, que para o Senhor, per il nostro Dio, para o nosso Deus, quello che è importante non è come si comincia, o importante para Deus não é como se inicia, è come si andrà a finire. é como se e terminaremos a história. Nel suo caso, No seu caso, do rei Uzias, lui ha cominciato bene, ele começou bem, ma ha finito male. mas acabou mal. Israele allora si stacca del Signore, Então agora Israel se afasta do Senhor, sta lontano del Signore está longe, distante do Senhor, e comincia il peccato a crescere in mezzo al popolo di Dio. e o pecado começa a crescer no meio do povo de Deus. Se tu leggi il capitolo 5 Se você ler o capítulo 5 dal profeta do Isaia, profeta Isaías, tu vedrai il tipo di fallimenti che è successo in mezzo al popolo. você verá o tipo de fracasso que aconteceu no meio do povo. Il primo fallimento è stato il fallimento sociale. O primeiro fracasso foi o fracasso social. C'era quel tipo, come conosciamo bene in Brasile, Como pessoas que conhecemos bem no Brasil, che sono molte persone con pochi soldi. poucas pessoas com muito dinheiro e muitas pessoas com pouco dinheiro. Avete capito il senso? Questo è stato successo in mezzo al popolo di Israele. E isso aconteceu no meio do povo de Israel. A causa dello staccamento del Signore, Por causa desse distanciamento do Senhor, il popolo cominciò a fallire spiritualmente. o povo começou a fracassar espiritualmente. Un altro fallimento del popolo Um outro fracasso desse povo è che il popolo di Israele, é que o povo de Israel, per staccarsi del Signore nel periodo del re Ozia, para distanciar do Senhor no período do rei Uzias, ha cominciato a vivere per i propri piaceri, começou a viver pelos seus próprios prazeres. prostituzione, Prostituição, ubriachezza embriaguez e sempre i piaceri carnali.
e vários prazeres carnais. E questo è stato un problema grosso in mezzo al popolo di Dio. E esse foi um grande problema no meio do povo de Questo Deus. era il quadro dipinto della situazione. Essa era a situação naquele momento no povo de Deus. E poi sai cosa? La violenza ha cominciato a crescere in mezzo al popolo di Israele. E também a violência começou a crescer no meio do povo de I Israel. crimini, i reati hanno cominciato in mezzo al popolo di Os Israele. crimes começaram a acontecer no meio do povo de Israel. Amen. Avete capito, fratelli? Deu para entender, irmãos? Questo era il quadro, la crisi che si è stabilita in mezzo al periodo del re Uzia, dopo che si è staccato del Signore. Então essa situação, a crise que se estabeleceu no meio do povo de Israel. Amen, fratelli. Amém, irmãos? In questo momento succede un'altra cosa, E nesse momento acontece uma outra coisa. la morte del proprio re. A morte do rei Uzias. Ossia, se la cosa era già difficile, Então se a coisa já estava complicada, adesso il re è morto. agora o rei está morto. Ma una cosa che mi piace Mas uma coisa que eu gosto. è in questi momenti di crisi che Dio viene a intervenire. E são nesses momentos que Deus intervém. È in questi momenti che Dio si fa vedere É nesses momentos de crise que Deus se faz ver. che Lui ancora è il vero re su di noi. Que agora ele é o verdadeiro rei sobre nós. Perciò che il profeta Isaia comincia dicendo così: Por isso que o profeta Isaías começa dizendo assim: nell'anno della morte del re Uzia, no ano da morte do rei Uzias, io vidi il Signore. eu vi o Senhor. Amen. Amém. E la visione di Isaia è una visione stupenda, E a visão de Isaías é uma visão impressionante. perché davanti a quel quadro caotico e difficile, Porque diante daquela situação caótica e difícil, lui riesce a vedere un Dio che regna e è sovrano. ele consegue ver um rei, um Deus que reina e é soberano. Praticamente Dio intendeva dirgli Praticamente Deus queria dizer a ele che il vero re non era morto, que o verdadeiro rei não estava morto. che il vero re del popolo di Israele rimaneva in eterno. Que o verdadeiro rei de Israel permanecia no eterno. Re Uzia era O morto, rei Uzias estava morto, ma lui era un secondo re, mas eles tinham um segundo rei. perché il vero re era seduto su un altissimo trono. Porque o verdadeiro rei estava sentado no altíssimo trono. Perché la sua visione è di un re. Porque a sua visão de um rei, La visione di Isaia non è di soltanto un Dio. a visão de Israel não era apenas De Isaías não era apenas de um Deus. Lui vedeva un re seduto, Ele via um rei sentado. perché lui diceva che era seduto su un altissimo trono. Parla di re. Porque ele dizia que o rei estava sentado no altíssimo trono. Aveva i suoi mantello che riempiva tutto il tempio. Havia um manto que completava todo o templo. È il mantello di un re. O manto de um rei. E perché che lui dice nell'anno della morte del re Uzia? E por que ele disse então no ano da morte do rei Uzias? Perché Dio stava dicendo a Isaia: Porque Deus estava dizendo a Isaías: non sta a piangere per Uzia. não comece a chorar pelo rei Uzias. Non pensare che il quadro è di distruzione. Não pense que o quadro, a situação é de destruição. Guarda che c'è il vero re che ancora regna su un vero trono. Veja que é um verdadeiro rei que reina sobre um grande trono. Quindi, fratelli, in quel momento Isaia si è alzato Então, naquele momento, o profeta Isaías se levanta come un uomo di Dio, como um homem de Deus, con una visione di Dio, com uma visão de Deus, per essere un strumento di Dio para ser um instrumento de Deus in mezzo al popolo di no Israele. meio do povo de Israel. Amen. Amém, irmãos? È successo anche nel mondo questa cosa. E isso aconteceu no mundo também. Ho parlato a voi di John Wesley, Eu falei a vocês sobre John Wesley, ma posso dire qua in Italia di un uomo chiamato Geronimo Savonarola. mas posso dizer aqui na Itália de um homem chamado Jerônimo Savonarola, Che predicava il Vangelo di Cristo. que pregava o evangelho de Cristo. Che le persone dicevano così: Que as pessoas diziam assim: preferiamo che il sole non nasca preferimos que o sol não nasça, a smettere di ascoltare Savonarola. a termos que parar de ouvir John Savonarola. Potete capire, fratelli? Pode entender, irmãos? Questi sono uomini singolari. Esses são homens especiais. Come un uomo chiamato John Hus na Boemia, Como um homem chamado John Hus na Boêmia, o come George Whitefield na própria como George Inghilterra. Whitefield na Inglaterra. Uomini che sono stati singolari nei momenti di crisi. Homens que foram especiais, singulares nos momentos de crise. Chissà Dio oggi può alzare te per cambiare la Quem sabe storia. Deus pode levantar hoje você para uma situação dessa. Ah, pastore, ma io penso che questi uomini erano speciali. Mas pastor, eu penso que esses homens eram especiais. Non erano speciali, erano persone che si sono disponibili al Signore. Não, eles não eram especiais, eram apenas pessoas disponíveis para o Senhor. Se tu ti disponi al Signore, può darsi che il Signore ti alza per cambiare la Se você se crisi. colocar à disposição do Senhor, Ele pode te levantar assim também. E qual è il tipo di persone che Dio chiama e alza?
E qual o tipo de pessoas que Deus chama e levanta? Io voglio lasciarvi qua velocemente alcune caratteristiche di queste persone. E eu quero dizer para vocês aqui rapidamente a característica dessas pessoas. Prima sono persone che non si conformano con la situazione. Primeiro são aquelas pessoas que não se conformam com essas coisas. Amen. Amém? Il grande problema O grande problema è che noi spesso é que nós frequentemente ci conformiamo alla situazione. nos conformamos com a situação. È vero o no? Verdade ou não? Preferiamo dire così, purtroppo è così, cosa si può fare? Preferimos dizer, bom, infelizmente é assim, o que nós podemos fazer? In tutti gli ambiti, in tutti i momenti della nostra vita, Em todos os momentos da nossa vida. anche nella nostra famiglia, Até na nossa família. anche per la salvezza di un membro, di un parente della famiglia. Até para a salvação de um membro da nossa família. Quello là tu dici così, Para que ali se diz assim, ma questo qua non c'è niente da fare, com esse não tem o que se fazer. faccio a meno, non insisto più. Desisto, não vou insistir com ele. E il Signore sta dicendo, E o Senhor está nos dizendo, vuol dire che tu ti stai conformando. está dizendo que nós estamos nos Com aquela conformando com situação. aquela situação. Ma le persone che Dio alza Mas as pessoas que Deus levanta sono persone che non si conformano. são pessoas que não se conformam. Amen, fratelli. Amém, irmãos? Oggi, come oggi, la Chiesa bisogna alzarsi. Assim como hoje a igreja precisa se levantar, Amen. Dobbiamo influenzare questo mondo. nós temos que influenciar este mundo. La Bibbia dice che noi siamo il sale della terra, A Bíblia nos diz que nós somos o sal da terra. ma dobbiamo uscire dal contenitore di sale. Nós temos que sair do frasco de sal. Amen o no? Siamo il sale della terra, Somos o sal da terra, ma siamo dentro del contenitore. mas estamos dentro do frasquinho. La Chiesa bisogna uscire, A igreja precisa sair, perché oggi noi abbiamo persone, porque hoje nós temos pessoas, anzi devo dire, la Chiesa oggi è piena di persone precisamos dizer que a igreja está repleta de pessoas vuote, vazias. persone che si conformano, Pessoas que se conformam, persone che accettano, pessoas que aceitam, che guardano il quadro di crisi que veem uma situação de crise e pensano così non si può fare niente. e dizem assim, não podemos fazer nada. Una persona ha detto così, Uma pessoa disse assim, ma pastore, penso che se noi parlassimo più dell'inferno, mas pastor, eu penso que se nós falássemos um pouco mais do inferno, le persone avrebbero più fede in Dio, as pessoas teriam mais fé em Deus, anche per paura di andare là. talvez por medo de andar por inferno. Ma c'è stato un pastore chiamato Gessè Mas houve um pastor chamado Gessé, e lui ha detto una frase e interessante. ele disse uma frase muito interessante. Lui, davanti a questo tipo di idee, lui rispose così: Diante desse tipo de argumento, ele disse assim: non sono i peccatori che hanno bisogno di una visione dell'inferno, não são os pecadores que precisam ter uma visão do inferno, ma sono i predicatori che hanno bisogno di avere una visione di Dio. mas são os pregadores que têm que ter uma visão de Deus. Avete capito la Deu para differenza? entender a diferença, irmãos? Non è predicare per avere una visione dell'inferno, Não é pregar para ter uma visão do inferno. sono i predicatori che hanno bisogno di una visione di Dio. São os pregadores que precisam de uma visão de Deus. Perciò che nella visione del profeta Isaia, Por isso que a visão do profeta Isaías, Dio lo fa vedere un Dio glorioso. Deus o faz ver um Deus glorioso. La domanda che ti faccio stasera è questa: E a pergunta que eu lhe faço essa noite é esta: qual è la visione che tu hai di Dio? qual é a visão que você tem de Deus? Qual è stata la ultima esperienza che tu hai avuto con il Signore? Qual foi a última experiência que você teve com o Senhor? Noi abbiamo bisogno di persone che hanno visione di Dio. Nós precisamos de pessoas que têm visão de Deus. Amen. Amém, irmãos? Io mi ricordo quando Dio ha parlato con Giovanni nella isola di Eu Patmos. me recordo que quando Deus falou com João na ilha de Patmos, Il Signore dice una parola interessante Deus disse a ele uma palavra interessante. prima di dargli le visioni. Antes de lhe dar a visão, Ha detto così: sali su. ele disse assim: suba aqui. Se tu vuoi avere una visione di Dio, Se você tem que ter uma visão de Deus, tu non puoi rimanere a livello terreno, você não pode estar no nível da terra. tu devi salire a un livello Você spirituale. tem que subir no nível espiritual. Dio può usare la tua vita, Deus pode usar a sua vida. anzi Dio vuole usare la tua vita. Aliás, Deus quer usar a sua vida. E tu dici: perché, pastore, che Dio non mi usa allora? E você diz: pastor, por que Deus não me usa agora? Dio sta dicendo: perché sto aspettando che tu mi dia tempo. Porque Deus está dizendo: eu estou te esperando há tanto tempo. Amen. Che tu mi dia il tempo che voglio usare la tua vita. Você me deu um tempo que eu quero usar a sua vida.
Puoi dire gloria a Dio per Pode dizer questo? glória a Deus, irmãos. Nell'anno della morte del re Uzia, No ano da morte do rei Uzias, io vidi il Signore, eu vi o Senhor. la visione di Dio. A visão de Deus. Abbiamo bisogno di una chiesa, Precisamos de uma igreja di credenti de crentes che abbiano una visione chiara della gloria di Dio. que tenham uma visão clara da glória de Deus. Anche Mosè ha chiesto questa cosa. Até Moisés pediu isso. Lui ha chiesto, Signore, fammi vedere la tua gloria. Ele pediu, Senhor, faz-me ver a tua glória. E il Signore ha detto, sali sulla montagna, E Deus disse a ele, suba na montanha. io passerò davanti a te E eu passarei diante de você. e ti farò vedere tutta la mia bontà. E te farei ver toda a minha bondade. Perché la bontà di Dio è la sua propria gloria. Porque a bondade de Deus é a sua própria glória. Abbiamo bisogno di persone che abbiano visioni di Dio. Precisamos de pessoas que tenham a visão de Deus. Guarda la persona accanto a te e dici così a lei. Olhe Dici, para a pessoa fratello, ao seu dobbiamo lado e avere diz una assim, visione di Dio. irmão, precisamos ter uma visão de Deus. Alleluia. Una seconda caratteristica delle persone chiamate per cambiare la situazione e la storia. Uma segunda característica de pessoas que precisam mudar a visão da história. Sono persone che si identificano con la situazione morale del mondo. São pessoas que se identificam com a condição moral do mundo. Cosa vuol dire, pastore? O que eu quero dizer, irmãos? Dopo la visione che ebbe il profeta Isaia, Depois da visão que teve o profeta Isaías, la Bibbia dice così, a Bíblia nos diz assim, che lui rispose, guai a me, que ele respondeu, ai de mim, ai de mim, che sto morendo, que estou morrendo, perché sono un uomo delle labbra impure porque sou um homem de lábios impuros. e abito in mezzo a un popolo uguale a me, E estou no meio de um povo uguale a me, igual a mim, di labbra impure. de lábios impuros. E lui dice, i miei occhi videro il re. E meus olhos viram o rei. Lui non dice, i miei occhi hanno visto Dio. Ele não disse meus olhos viram o Deus. Lui ha detto, i miei occhi videro il re. Os meus olhos viram o rei. Perché la crisi in quel momento era la morte del re. Porque a crise naquele momento era a morte do rei. In momenti di crisi noi dobbiamo avere la visione di Dio. E nos momentos de crise nós temos que ter a visão de Deus. Il re Uzia era morto, E o rei Uzias era morto. ma il vero re rimaneva in eterno. Mas o verdadeiro rei permanecia no eterno. Dio stava dicendo a Isaia, non è finita la storia, Isaia. Deus estava dizendo a Isaías, a história não acabou. Il vero re è ancora qua. O verdadeiro rei está aqui. Amen, fratelli. Isaia si identifica con la sua generazione. E Isaías se identifica com a sua geração. Una persona prima di predicare il Vangelo Uma pessoa antes de pregar o evangelho bisogna identificarsi con questo mondo. precisa identificar-se com este mundo. Non sentirsi meglio e più santo del mondo, Não se sentir melhor nem mais santo que o mundo. ma identificarsi con la situazione. Mas identificar-se com aquela situação. Lui non ha detto guai a me, Ele não disse guai a me, ai de mim. e è rimasto lì. E permaneceu assim. Lui ha detto guai a me, Ele disse ai de mim, che sto morendo, que estou morrendo. perché io ho delle labbra impure. Porque eu tenho lábios impuros. Io sono un uomo peccatore Eu sou um homem pecador. e abito in mezzo ai peccatori. E habito no meio de pecadores. C'è qualcosa che non va in questo rapporto con Dio. Alguma coisa que não vai dar certo nesse relacionamento com Deus. Avete capito, fratelli? Deu para entender, irmãos? Ti do un esempio interessante. Vou dar um exemplo interessante, irmãos. In una missione in Sudafrica, Numa missão no sul da África, quando si sono resi conto della situazione dell'ambiente di quel paese, quando se depararam e prestaram atenção no ambiente daquele país, la storia dice che questa missione hanno cominciato a pregare a história nos diz que nessa missão começaram a orar. e hanno pregato per 12 anni E per un oraram, cambiamento. e oraram por 12 anos por um avivamento. Amen. Volevano proprio un risveglio di Dio. Queriam um despertamento de Deus. E la storia dice E a história nos diz che nei ultimi 3 mesi, que nos últimos 3 meses, prima che arrivasse il risveglio, antes que acontecesse o despertamento, le persone di quella missione as pessoas daquela missão non riuscivano più a pregare, não conseguiam mais orar. solo piangere, Só choravam. solo piangere, Só choravam. con profonda convinzione di peccati. Com profunda convicção do pecado. La domanda che ti faccio è questa: E a pergunta que eu lhes faço é essa: qual è stata l'ultima volta che tu hai pianto per i tuoi peccati? qual a última vez que você chorou pelos seus pecados? Qual è stata l'ultima volta che tu hai pianto per provare il peso del peccato? Qual foi a última vez que você chorou pelo peso dos seus pecados? Avete capito, fratelli? Deu para entender, irmãos? Persone che si identificano con la situazione. Pessoas que se identificam com a situação.
Tu devi chiedere così: Você deve pedir assim: Signore, io voglio che il mondo sia migliorato e cambiato, Senhor, eu quero que o mundo melhore e mude. ma io voglio essere prima io essere cambiato. Mas preciso primeiro eu ser mudado. Amen. Prima di Dio fare una opera per mezzo di te, Antes de Deus fazer uma obra por meio de você, Dio vuole fare un'opera grande in te. Deus quer fazer uma obra grande em você. Potete capire? Dá para entendermos? Qual è l'ultima volta che tu hai pianto per i tuoi peccati? Qual a última vez que você chorou pelos seus pecados? I grandi risvegli nel mondo O grande despertamento, avivamento do mundo, è sempre stato preceduto foi sempre precedido per un momento di profonda convinzione di peccati. por um momento de profunda convicção do pecado. E só abbiamo una profonda convinzione di peccati E só teremos uma profunda convicção dos nossos pecados quando avremo una chiara visione del nostro Dio. quando nós tivermos uma clara visão do nosso Deus. Quando guarderemo il Signore Quando olharmos para o Senhor e vedremo la gloria del nostro e Signore, vermos a glória do nosso Senhor, allora diremo come Isaia: agora diremos como Isaías: guai a me. ai de mim. Terza caratteristica: Terceira característica: persone che vogliono più di Dio. pessoas que querem mais de Deus. Che tipo di persone Dio alza? Que tipo de pessoas Deus levanta? Persone che vogliono più di Dio. Pessoas que querem mais de Deus. Oggi noi abbiamo tempi belli, Hoje nós temos templos belos, bonitos, sontuosi, suntuosos, sedie, com cadeiras, riscaldamento. aquecimento. Abbiamo una vita confortevole in chiesa. Temos uma vida confortável nas igrejas. Abbiamo una chiesa moderna. Temos uma igreja moderna. Abbiamo tutta l'attrezzatura moderna. Temos todos os equipamentos modernos. Projetores, cellulari, computer. celulares, computadores. Ma stiamo vivendo il grande periodo Mas estamos vivendo um grande período che le persone sono vuote di Dio, que as pessoas estão vazias de Deus, principalmente in mezzo alla propria chiesa di Dio. principalmente no próprio meio da igreja de Deus. La chiesa non ha più fiato per pregare. Não tem mais fôlego para orar. Avete capito? Deu para entendermos? Le persone cominciano a pregare. As pessoas começam a orar. Oh Signore, Ó Senhor, ti ringrazio. te agradeço. Tra poco cominciano. Daqui a pouco começam. Amen. Amém. È vero. Amém. É Perché non c'è verdade. niente da dire. Porque não tem mais nada para dizer. Non hanno fiato Não tem um fôlego della preghiera. da oração. E Dio vuole alzare le persone E Deus quer levantar pessoas affamati da Dio. famintas de Deus. Amen. Amém, irmãos? Persone che trovano nella preghiera il piacere dell'anima. Pessoas que encontram na oração um prazer da alma. Persone che trovano nella parola di Dio Pessoas que encontram na palavra de Deus il piacere in obbedire la parola di Dio. o prazer em obedecer a palavra de Deus. Amen. Amém, irmãos? Una volta hanno chiesto a un predicatore, Uma vez perguntaram a um pregador, Dwight Lyman Moody, Dwight Lyman Moody, un grande predicatore della storia. um grande pregador da história, Gli hanno chiesto così: e perguntaram a ele assim: Pastor Moody, come si comincia un risveglio in una chiesa? Pastor Moody, como é que começa um despertamento numa igreja? Lui rispose così: E ele respondeu assim: Faccia un incendio nel pulpito. faça um incêndio no púlpito. Amen. Sa cosa intendeva dire? Sabe o que ele queria dizer, irmãos? Un pulpito infiammato Um púlpito inflamado della presenza di Dio da presença de Deus fa la chiesa si diventare un incendio nella presenza faz di a igreja se tornar um incêndio. Dio. Dio vuole cambiare la storia. Deus quer mudar a história. La nostra storia è la stessa. A nossa história é a mesma. Stiamo vivendo il periodo della morte del re Uzia. Estamos vivendo no momento do período da morte do La rei Uzias. crisi morale è stabilita nel mondo A crise moral está estabelecida no mundo. e la chiesa bisogna come sale A igreja precisa, como o sal, saltare fuori dal contenitore. sair fora do frasco. Amen, fratello. Amém, irmãos? Cosa stai facendo tu? O que você está fazendo? Tu sei il sale della terra. Você é o sal da terra. Tu sei la luce del mondo. Você é a luz do mundo. Ma la luce è spenta. Mas a luz está apagando. E quando la luce è E spenta, quando a luz está apagada, cosa o succede? que acontece? Viene il buio, Vem a escuridão. la oscurità. A escuridão. È vero o no? Tu sei il sale della terra. Você é o sal da terra. Allora salta fuori del contenitore. Então sai fora do frasco. Amen. Amém, irmãos? Tu sei la luce. Você é a luz. Cerca di brillantare a cosa adesso. Então procure brilhar agora. Dio vuole usare la tua vita. Deus quer usar a sua vida. Ma Dio vuole persone che vogliono di più. Mas Deus quer pessoas que querem mais. Amen. Amém, irmãos? Persone che vogliono di più. Pessoas que querem mais. Un predicatore pregava così: Um pregador orava assim: Signore, Senhor,
dammi anime, me dê almas, o togli via l'anima mia. ou leve a minha alma. Tu hai già pregato così? Ou já orou assim, irmãos? Il mondo sta camminando verso la dannazione O mundo está caminhando para a condenação. e Dio sta aspettando che persone come te E Deus está esperando que pessoas como você abbia fame di Lui. tenham fome dele. Amen. Amém, irmãos? Tu puoi cambiare la storia. Você pode mudar a história. Ah, pastore, io ormai sono vecchio. Ah, pastor, eu estou velho. Ah, pastore, il mio tempo è passato. Meu tempo já passou. Ho sentito una storia, e qua io concludo, Escutei uma história e aqui eu concluo. di una giovane che è stata chiamata a predicare il Vangelo del Signore. De uma jovem que foi chamada para pregar o evangelho do Senhor. Con 16 anni il Signore la chiamò per essere una predicatrice Com 16 anos, o Senhor a chamou para ser uma pregadora. e lei rispose: io non posso adesso perché sono troppo giovane. E ela respondeu: eu não posso agora porque eu sou muito jovem. Passato qualche anno il Signore ha usato una persona per dirgli: ti chiamo per l'opera mia. Passaram alguns anos, uma outra pessoa disse a ele: o Senhor te chama para uma obra dele. E la stessa ragazza ha detto: adesso non posso perché devo sposarmi. E a mesma menina disse: agora não posso porque eu devo casar-me. E lei si è sposata, passata qualche anni, E ela se casou, passaram mais alguns anos. e il Signore ha usato un profeta E agora o Senhor usa um profeta e dice a lei: e diz a ela: vieni a fare l'opera mia. venha fazer a minha obra. E lei ha detto: io non posso perché adesso devo badare ai miei figli. E ela disse: agora também não posso porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. I suoi figli sono cresciuti, si sono sposati, Seus filhos cresceram, se casaram. e quando lei aveva 80 anni E quando ela tinha 80 anos, il Signore ha usato un profeta Deus usou um outro profeta e ha detto a lei così: e disse a ela assim: ti ho chiamato per fare opera mia. eu tenho te chamado para fazer a minha obra. Adesso 80.000 persone. Scusa? Adesso 80.000 persone Agora 80.000 pessoas andranno all'inferno irão para o inferno a causa tua. por sua causa. Io chiederò dalla tua mano la loro vita. E eu requererei a vida delas das suas mãos. Quali sono le nostre scuse? Quais são as nossas desculpas? Mettiti nella presenza di Dio. Se coloque na presença de Deus. Le altre cose ci pensa Lui. E outras coisas Ele pensará por Tu você. devi dire soltanto: Signore, eccomi qui. Você só deve dizer: Senhor, eis-me aqui. Avete sentito il profeta Isaia? Escutaram o profeta Isaías? Dopo tutta quella esperienza con la gloria di Dio, Depois de toda aquela experiência com a glória de Deus, lui non è rimasto lì ele não permaneceu ali, dicendo così: dizendo assim: ah, com'è bello stare qua nel tempio del Dio. ah, como é bom estar belo, estar aqui no templo de Deus. Che visione bellissima. Que visão belíssima. La Bibbia dice che dopo queste cose, A Bíblia nos diz que depois dessas coisas, lui disse così: ele disse assim: ho sentito una voce. eu escutei uma voz. Anzi, lui ha sentito un dialogo, Aliás, ele sentiu um diálogo, come se avesse un dialogo nel cielo. como se houvesse um diálogo nos céus, Come se ci fossero le persone che parlavano fra loro, como se tivessem pessoas conversando entre elas, dicendo così: dizendo assim: chi manderemo? quem enviaremos? Chi potrà andare per noi? Quem poderá andar por nós? Vedi come è una persona che si mette nella presenza di Dio. Veja como é uma pessoa que se coloca na presença de Deus. Davanti a quella domanda, Diante daquela pergunta, Isaia si fa un passo avanti Isaías dá um passo à frente e ha detto: Signore, e diz assim: Senhor, eccomi, eis-me aqui, manda a me. mande a mim, envie a mim. Queste sono le persone con visione di Dio. Essas são pessoas com visão Il de Signore Deus. ti sta chiamando per sentire questa voce. E o Senhor nos está chamando para escutar essa voz. Quando tu avrai una visione dalla gloria di Dio, Quando você tiver uma visão da glória de Deus, mollerai tutte le tue cose morrerão todas essas coisas per seguire la voce del Signore. para seguir a voz do Senhor. Tu non penserai nelle tue cose. Você não pensará mais nas suas La coisas. tua risposta sarà la risposta dal profeta A Isaia. sua resposta será por resposta do Eccomi profeta qui, Isaías. Signore. Eis-me aqui, Senhor. Se servo, manda a me. Se sirvo, me envie a mim. Mettiti in piedi. Coloque-se em pé, irmãos.